noite, Gizi Fiuza. Boa noite. Tá linda hoje, Ai, gente. obrigada. Ela tá hoje. Viemos combinados? Combinandinho pro Dia dos Namorados, né, meu Ai, bem? hoje, dia do amor. Viva o amor! Viva os apaixonados! Como é que foi a semana? Olha, menina, eu fiquei muito feliz com o nosso primeiro podcast, com a Grace Gianucas. Maravilhosa. Foi um sucesso. Muito um beijo obrigada, pra ela, né? Adoramos. Nossa madrinha. A madrinha. E saímos na quem? Ai, luxentos. É nosso Gente, podcast já sucesso. Começamos com o pé direito, né, Gizi? Com certeza. Tá feliz? Muito. Também tô feliz. E agora? Ai, gente, eu tenho tanta história com essa pessoa. Ai, Deus. É o nosso... Padrinho! Ê, João Bonita! Ô, Dindo, obrigado. nossa, Que alegria Dindo. estar nesse clima de Dia dos Namorados. É praticamente um trisal aqui. Que tal? Que João tal? Vamos começar no Polita. homenagem. Então, feliz que ele tá aqui com nós no nosso segundo podcast, né? Maravilhoso. A gente nem tinha te avisado que tu ia ser o Dindo. Pois é, fiquei muito emocionado com essa notícia Ao impactante. Adorei, parabéns. Olha aqui, então, abençoados sejam. Obrigado, Amém, João. Obrigado. amém. E olha que chique, nós estamos, né? Olha, gente. Ai, nós que já é temos, isso? ó, profi, né? Profi. Ai, o Tintim, o Tintim. O Tintim. Aê! Ê! Salve. Gizi, vamos falar um pouquinho também que a gente tem hoje quem aqui? Amendoeira. Amendoeira. Muito obrigada, amendoeira. As delícias da amendoeira. Nossa, tu já conhece os chocolates, Sim, né, João? Sim. Desde o começo, desde a Antes. ideia original. Nossa, maravilhosas. Que a As Lili é meninas minha amiga. arrasam. A Lili disse, não, olha, a gente tá com vocês já. Não estamos desde o primeiro porque tu não falou nada, Gizi. Então, muito obrigada, gurias. Um beijo enorme. E quem quiser estar aqui no Tagarelando com Gizi Fios, Israel Cassol, patrocinar o nosso Tagarelando também pode, né? Aham, seja com as nossas comidinhas, Com com bebida. drinks, como você quiser. A gente tem aí várias opções e esse podcast vai ser cada dia mais sucesso. Ó, convidados polêmicos, convidados famosos aqui da nossa região, do Brasil também, né? Sim, do mundo, do mundo. Pra bater um papo comigo e contigo, né? E é um papo leve, um papo solto, um papo descontraído, né? Com uma energia boa. Com uma energia mais que gracinha. E a gente quer adentrar na vida dos nossos convidados. Quer saber quem é o João Carlos Polita? Bom, essa é uma pergunta, então? Ah, já A é? primeira de João uma Polita. série. Pois é. Eu sou um ser social. Costumo dizer que eu sou um ser social e explico por quê. Porque quando eu nasci, estamos falando que somos cancerianos, eu e Israel, né? Quando eu nasci, reza a lenda de que no momento que eu nasci, em Bento Gonçalves, havia uma janela aberta no hospital, logo que eu fui para o quarto, e naquele momento o sanfoneiro abriu a sanfona, porque era véspera de São João. Era uma festa. Maravilhoso. Eu nasci com essa batida, entendeu? Essa batida de alegria. De alegria. Vamos compartilhar, vamos nos abraçar. Celebrar é o verbo. Então, eu sou essa Maravilhoso. pessoa, eu e as minhas circunstâncias, enfim. Mas eu sou esse ser social, sim, assumidamente social, que gosta de gentes. Eu não sou aquele tipo assim... eu tenho uma atividade profissional que me concede a possibilidade de estar com gentes e eu estou efetivamente, eu não estou alheio. Se eu te abraço porque te abraço. Se eu te... encontro, eu te encontro de coração. Não é assim um faz de conta. Sim. Eu gosto de maravilhoso. viver efetivamente esse momento. Eu sou dessas. Eu sou sei. muito assim. Eu sei. João, como era a tua infância? Vamos falar um pouquinho do João Polita na infância. Na infância. Era social? Porque hoje você é um homem social, gosta de estar com as pessoas. Na infância, você também era social? Também era porque a minha família É grande. é grande. Então, eu cresci numa família de oito irmãos. Italiano. Italiani, Polita. e tudo era compartilhado, né? Na minha Tu infância. é o mais novo, mais velho eu sou do o número meio? 5. Praticamente do ali meio. no meio. E o que acontecia naquela época da minha infância?
tudo era passado de um ano para um ano. Até os livros da escola, o agasalho que um perdia, o outro já ocupava. Então, era sustentabilidade e economia. Já havia essa pauta. E tinha brigaiada pra emprestar ou não? Tinha. Imagina! Irmãos, né? Mas cresci assim, tive uma infância muito criativa. Eu e meus irmãos brincávamos muito na rua, brigávamos muito na rua. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta hoje. Da gente poder estar na rua brincando, se divertindo. Que isso é uma dádiva que nós tínhamos, né? O mundo mudou, né, Gizi? Mudou muito. Eu achava que tu era caxiense Eu raiz. também achava que Eu, era de Caxias. de alguma maneira, sou, né? Só por essa minha vida com um link muito forte com a comunidade de Caxias, Nossa. desde sempre. Desde jovem, com o teatro, depois trabalhando com arte e depois com a minha vida profissional, os eventos benemerentes. Sempre tive um braço para a comunidade muito forte. Então, eu sou caxiense raiz. E tu vieste de Bento Criança pequenino, ainda. sim. Minhas irmãs vieram para cá, na frente, para estudar. E a gente veio a família toda na sequência. E tive também a infância lá e aqui, né? Sim. Então, eu continuei com elas. Eu lembro que eu sofri muito para sair. Sou canceriano raiz, como A tu gente falou. sofre, né? Conservador, a gente Apegado. sofre. Uhum. Mas eu tive uma infância muito criativa. Por essa situação saudável que tu comentou, né, Giz? De brincar na rua. Nós brincávamos na rua, aprontávamos na rua. E ia para a escola, como fazem todas as crianças. Gostava de ir para a escola também. E brincava de teatro, brincava de apresentar, Isso! ler, socializar já. Gostava, tá, João? claro. Já tava ali. Aquela coisa de criar uma situação na garagem, fazer uma performance, cobrar ingresso dos amigos. Ai, que maravilha isso, né? Máximo. Era O assim Isla também. brincava de apresentador. Verdade. E tu né? Brincava com isso sempre, desde muito jovem, Sim. né? Com 5, 6 anos ali, pedia microfone e tal, os pais davam. Sim, é muito legal isso. E quando o pai estimula Nossa. um gosto, é muito importante. Muito. E naquela época, né, João, quando você era criança, existia também tanto preconceito, assim, na escola, o tal do bullying que existe hoje. Essa palavra existia? Não existia no tempo. Não mas... existia no meu tempo. O que eu tinha de bom, porque nós somos 4 irmãos, com uma diferença, assim, praticamente de 1 ano, né? Os 4 guris. O que eu tinha, então? Ninguém mexia muito comigo, porque tinha medo na hora da saída apanhar. Eu não tinha ninguém. Ai, eu Viu? tinha minha irmã. tinha essa Ninguém. sorte. Então, assim, vale a pena ter um familhão, porque tu tem de alguma forma, os Alguém que te protege guarda-costas. ali, né? Ali na infância foi muito importante. As costas largas. Foi muito importante para mim, porque eu sempre fui assim, intimamente mais frágil, vamos dizer O assim. canceriano é um pouco assim, Canceriano, né? exato. Nós somos um pouco assim, mais frágeis. Tá no signo. Mas muito forte também ao mesmo tempo. Sim. Então, João? mas na infância era uma fragilidade Sim, assim é. de. E foi bom os irmãos estarem por aí, que eu fui salvo, então, desse bullying da Bullying na época. dos né? dos irmãos. Mas também não escapava de um chute, de um pisão no pé, aquelas coisas assim. Mas, de alguma maneira, eu sobrevivi muito a isso. E quem era a ídola, o ídolo do João Polita na infância? Pois é. Quem te inspirou, né? Eu na infância, eu gostava muito, sempre me chamou a atenção esses grandes artistas, né? E na minha época, as minhas irmãs viam fotonovela. Então, os atores, além de fazer televisão, eles faziam aquelas fotonovelas, que era uma coisa que não existe mais, né? Tu sabe o que é fotonovela? Gizi? É antigo. Eu sei que a minha mãe conta, mas eu não... É uma espécie de histórias em quadrinhos, um Em romance com fotos, contracenando. Então, Edição, coloca ali um pouquinho pra nós saber o que é, né? Vamos coloca mostrar a aí, fotonovela. Isso é muito legal. Então, eu gostava dos atores de televisão, me chamava a atenção. Eu escutava o horóscopo do Omar Cardoso, gostava de ouvir horóscopo. Hoje a pauta é Ai, eu signo. adoro um Eu horóscopo. Também gosto. Eu gostava de ouvir isso. Meus ídolos... depois, mais tarde, a gente assistia Zorro na televisão, Roy Rogers no Velho Oeste. Eu e meus irmãos assistimos isso.
E eu não tinha, assim, um ídolo. É diferente de vocês que tiveram uma Xuxa, entendeu? A gente não... Era diferente. A TV era em preto e branco. Mas, João, eu Tô fiquei velho. sabendo, João, quero saber de você, Tá? que existia a tia Suzy aqui em Caxias, é verdade? Sim, se a tia Quem é a tia Suzy. Eu não sabia, o João vai falar. Precursora da Xuxa. Fala, João, pra nós. Quem era a tia Suzy? A Deus? tia Suzy era uma apresentadora de televisão que tinha um programa chamado Tia Suzy. Olha que legal. E ela apresentava no Canal 8, que era a TV, RBS TV, na época chamava Canal 8, que nós aqui carinhosamente chamamos de Canalotto, por conta dessa coisa. Que a minha mãe italiana. chama até hoje. Vamos assistir o Canal Canal 8. Isso. ainda tem. Veja só. E ela tinha um programa, levava crianças, havia uma espécie de gincana no programa. Ai, que legal. E eu participei. Uma Xuxa, né, João? Era uma Xuxa, precursora da Xuxa. Então as escolas levavam as crianças para o estúdio da TV e lá acontecia toda essa performance. Aqui em Caxias. Eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. Eu vou perguntar pro João. Sim, porque hoje que a gente já deveria estar assim, cheio de programas, a Não gente tem. não tem nada mais, Tá, não tem nem. agora Era um tem, programa de gente, aqui, ó. auditório. Tagarelando, podcast. Vamos levar pra TV. Isso. Vamos levar pra TV, vamos fazer um Isso. programa de auditório. Vamos lá. Já pensou com torta na cara, brincadeira? E tinha brincadeira, João, nesse Tinha programa da tia Suzy? aquele balão que tu estourava, caíam aquelas As surpresas. as surpresas. Era muito Que bacana. ano que era, João, mais ou menos, esse programa? 70, eu acho. Talvez tenha começado antes. Eu participei do programa apresentando, a gente ia apresentar teatro, criança, né? Ou cantar coral. Eu acho que nos anos 70, mas o programa deve ter iniciado aí nos anos 60 e Nossa. poucos. Será que tem registro, João, desse programa da tia Suzy? Tem muito registro. Ai, a gente podia arrumar uma imagem disso, Tia Suzy, né? Quem Sim. era a tia Suzy, João? Quem era a tia Pois Suzy? Ela é. existe ainda, não? Não, já faleceu. Ela era muito conhecida porque ela também participava do grupo folclórico do CTG Rincão da Lealdade. Nossa, eu conheço. Então ela participava desse programa. Agora não me ocorre o sobrenome, porque fica tia Suzy, tia Suzy, eu tia Suzy ouvi e o isso. sobrenome. Tia Suzy. Mas o Rodrigo Lopes, o meu colega que faz memória no jornal, ele tem muita informação sobre ela. Que Ele legal. já fez Ai, a muitas gente já vai matérias. pegar uma cola, então, Isso. tua. E isso é fantástico, né? Porque o João está na RBS, está no Jornal Pioneiro desde... 1989. Isso são mais Oficialmente, mas eu como colaborador, eu comecei em 87. Mais uns 30 e poucos, de 35. 30, mais de 30 anos aí. Muito tempo. Por isso que tu faz parte da nossa história, né? Muito engraçado que tu adentra as casas diariamente. A gente tem o João como alguém próximo. É, eu Quando te lembro. vem, assim, ai, João, É, João. Sim. as pessoas não vêm querer... Tio. Não, eu acho... Depois da tia Suzy, tio... Veio o tio João. O João, eu acho que ele faz parte da vida de muitos de pessoas e também dos artistas da região. Sim. Porque Total. o sonho de todo mundo... Eu lembro que quando eu comecei a ser modelo, João, eu me lembro mesmo que eu queria aparecer na coluna do João Polita. Nossa, Porque era eu meu sabia- sonho. Porque eu sabia que se eu aparecesse na coluna do João Polita, a minha carreira ia deslanchar. E realmente deslanchava. Ah, que bacana E saber realmente deslanchava. Porque quando eu comecei a ser modelo mesmo aqui em Caxias, o primeiro ano foi tudo aqui em Caxias. Foi Festa da Uva, Drops de Menta. E eu saía na coluna do João. Então, o João também é uma pessoa que me ajudou muito lá no início da minha carreira de modelo. Então, eu tô muito feliz que você tá aqui. Ah, eu Como também. nosso padrinho. Tava lindo. O João foi o meu dindo também quando eu comecei, né? Porque eu comecei a modelar com 12. De tantas modelos, né? Muitas, mas quando eu deslanchei assim para o internacional, foi após o Garota Verão. E o João era um dos jurados. É, verdade. Foi a primeira vez que eu saí na coluna. Eu adorei. Não, Que e a bacana, emoção, né? gente, e a emoção. Um monte de gente tá assistindo podcast, gostaria também muito de estar na coluna do João. E a gente vai entrar nesse assunto de como, né, você Como que as consegue pessoas estar... fazem, né? Isso, já Que vamos eu falar acho sobre que- esse assunto, que é muito importante as pessoas que estão assistindo saber como é que você está numa coluna social, né, João? A gente vai falar sobre esse assunto. Mas o João é uma pessoa que ajudou muitos artistas aqui em Caxias do Sul, hoje que estão tendo sucesso, ou que também que já fizeram sucesso, começaram na coluna do João. É verdade. Sim, eu como decano, eu sou o funcionário mais antigo do Pioneiro, né?
dessa turma toda, né? Tive contato com muitos editores, muitos colegas. Então, eu sempre conto que quando eu iniciei minha atividade no jornal, eu tinha uma coluna chamada Outras Palavras, inspirado no disco do Caetano Veloso, que é muito criativo. E o que eu fazia nessa época? Eu realmente lançava luz para essas profissões que a coluna social clássica não dava. Então, os colunistas sociais anteriores a mim, eles não davam muito assim luz. Tirando os artistas plásticos, mas o bailarino, o DJ, Por o quê, fotógrafo, o modelo, O quê? ator. o ator. É uma época diferente. Por que não? Por que não? Porque era realmente, tu acabou de responder para mim, era uma época diferente. Os valores sociais eram outros. E não fazia parte da sociedade, né? Isso, não valorava o artista, valorizava o empresário rico ou quatrocentão, ou de uma família muito sobrenome, né? tradicional, o Sim. sobrenome. O sobrenome. E daí eu comecei a abrir uma nova janela para esses profissionais, bailarinos, atores, DJs, fotógrafos que não tinham bandas de música, né? E a gente começou a lançar luz aí. E o jornal sempre foi esse veículo de visibilidade mesmo, que dava visibilidade para a pessoa. Quando o Israel publicou no jornal... Não, e o jornal era grosso, né? Grossão. O jornal tinha Sim. uma força, né? Jovens que não Credibiliza. sabem o que é o jornal, né? Porque tem muitos porque jovens que hoje hoje não leem um jornal por causa das redes sociais. Mas naquela época, abrir o jornal e estar numa coluna social, para quem queria uma oportunidade no mundo artístico, gente, era tudo. Sim. E Era ainda tudo. hoje, eu Ainda acho isso hoje. muito Hoje. interessante, porque a coisa simplesmente maximizou, né? Isso. Os portais, eles estão aí para dar esse impulso. E eu fiz um trabalho na última cadeira da faculdade, né? Que eu sou estudante de jornalismo, e eu estava falando sobre o Jornal Pioneiro. E ainda hoje, a página que é primeiro acessada, quando tu entra no portal, é a coluna. Isso. Porque, gente, o povo gosta de uma fofoca, né? Eu acho que mais do que minha fofoca, É saber as quem pessoas... tá ali, né, João? Exato, as pessoas querem se ver, Uhum. entendeu? Então, eu tenho amigos espalhados pelo mundo, o que eles fazem? Com certeza eles acessam ali toda manhã para ver quem está, saber às vezes sabe da família pelo jornal, né? E o Instagram daquela época era a coluna social. Isso. Era isso. E quando o Aonde papel sabe era quem- assim, vamos dizer, era uma rede social analógica, vamos dizer assim, o papel, né? Agora, o jornal tem muita força e eu vejo isso pela quantidade de solicitações diárias que eu tenho, né? Antes, se noticiava muito mais as celebrações, óbvio, seguimos noticiando celebrações, mas hoje tem assim o pai que tem um filho que aniversariou, o bebê, a filha que casou. Já revelação, um chá de fralda. Isso, exato. Então, essa questão família, ela é ainda muito forte no jornal. Claro que a gente tem um novo viés, que é o empreendedorismo, assim. Vou inaugurar uma loja, João, minha amiga, tu dá uma força, me mostra que eu tô aqui. O jornal ainda é, sim, essa força... Vitrine. Essa força maior, essa vitrine e impulsionadora de carreiras Impulsionadora, é e de verdade. negócios. Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu tenho mais certeza ainda é que tu, como persona, era e é um influenciador, né? É. Sim, Antigamente a gente não tinha essa palavra Um dos maiores- Um influenciador. dos primeiros, né, Giz, eu acho. Que ganha recebidos há 30 anos. sim, isso aí. Sim. É muito. E muito convite também. Não, João, com certeza então você que- começou no jornal, então ali no jornal, ou antes do jornal você... Eu vi que você era ator Antes também. do jornal Era o era quê? o teatro. Eu fiz o teatro. Teatro. Eu fui marchando de uma galeria de arte. Uhum. Depois, nesse período, eu comecei no jornal por conta de quê? Eu comunicava
as editoras do Caderno de Cultura, que eu acho que chamava Movimento na época, hoje é 7 Dias. E eu levava informações sobre teatro, sobre as exposições de arte que a galeria fazia. Eu era, assim, uma fonte bacana para elas. Uhum. E elas começaram a gostar da forma que eu me comunicava, do conteúdo do meu texto. Era jovial para a época, ele era descolado, leve, descolado, criativo. E nós queremos dar uma renovada aqui, né? E a Eulália Isabel Coelho e a Neris Pedroso, elas falaram muito em mim, uma era editora do Caderno, uma era editora do Fim de Semana, falaram de mim, levaram para o Paulo Cancian, que era o diretor do jornal na época, e que gostariam de me ter no jornal, como uma nova voz. E eu fui convidado. Daí o Paulo foi me visitar, eu trabalhava na Galeria Solucione, que era uma galeria de arte, extinta, né? Hoje, uma pena. E ele foi lá me visitar e fechamos. Comecei a trabalhar naquela semana, lá nos idos anos 80. Ai, que máximo. Isso. A Galeria de Arte era em Caxias. Isso, na Pinheiro Machado ali. Soluzione chamava a Galeria de Arte. Que maravilhoso. Era muito bacana. A gente... O telefone tocou! Tocou, meu Deus. João tocou o telefone. Senhor. Tocou o telefone. Atende. Quer atender? Quer atender? Quer atender? Atende, vai. Ai, nossa, cheguei a me nosar, Mistério. Ah, é? Gostei. É difícil, né? No início, Vou perguntar. Obrigado. O que é? João, Sim. lá no início, algumas pessoas fechavam a porta pra você? Sim. Gostou da pergunta, né? Obrigado, telefone. Jura, João? Sim. Por quê? Todos os começos em tudo na vida é difícil, né? No começo havia um grupo mais conservador, né? Dentro da sociedade, que achava que eu era meio moderninho demais para aquele momento. E eu tive que ir fazendo essa aproximação. Mas eu fui de coração aberto, eu não fui assim com receios ou querer bater de frente. Não, eu fui aceitando, eles foram me aceitando. Aos poucos, passados alguns anos, sim. Havia situações que eu ficava na minha, mas não deixava de atender, né? Sim. Porque havia portas fechadas, óbvio. E te machucava isso? Tu dizia no teu eu interior, não, eu vou continuar porque eu sei que lá adiante eu vou conseguir receber um sim dessas pessoas. Sim. Foi, mas essa tua fala descreve bem isso. E eu fui em frente e fui me colocando como eu sou. Nunca fui diferente. Vocês que me conhecem desde pequenininho sabem que eu sempre fui. Desde pequenininho eu falo se é que tu foi pequenininho uma vez na vida. Porque eu vi vocês crescerem. Exatamente. Com certeza. E sabe que eu sempre tive esse mesmo comportamento. Sempre fui a mesma pessoa. Nunca fui diferente. Não faço esses picos e baixos, altos e baixos. Então as pessoas foram entendendo que eu estava aí como um agente de transformação, de aproximação. Eu não queria prejudicar ninguém. Sim, sempre com muita humildade, muita resiliência, não querendo passar por cima de ninguém. Mas é difícil. É muito difícil. Principalmente, Polita não é um nome... eu tenho essa sensação em Caxias, não sei se vocês vão partilhar dela, né? Mas o Fiuza Karazai nunca foi um nome grande, forte, expressivo em Caxias. Mas nem Cassol, né, João? Aos poucos a gente vai botando... A gente vai botando uma assinatura no mercado, Mas aí eu sentia uma dificuldade, sabe? De inserir, de adentrar alguns universos. Mas eu acho, Chu, o João vai dar a razão, se fosse tudo fácil... não teria graça Não nenhuma. teria graça. A Gizi lá, modelo lá atrás, né? Ralando, nós fazendo FENAC lá, ralando, para depois estar em outro lugar. Perfeito. Essa é uma construção saudável, né? Foi Step by importante step. isso tudo. Foi, com certeza. Foi importante. Step by step. E hoje a gente já tem... Quando fala assim, que nem a Ju Polita, a gente já...
é a Sim. Marcele Polita. Sim. Já dá aquela, é Polita. Sim. É diferente. Virou uma assinatura, Uma assinatura se concretizou, forte. então é forte. João, e as E que pessoas- bom. Que bom, Que bom, né, que João? bom. Que as pessoas gostam de você, gostam do trabalho. João, existem muitas pessoas no mundo artístico, eu falo mundo artístico, é verdade, a gente Sim. sabe? E também eu acho no mundo social, que querem se aproximar de você para estar na coluna. Como você reage ou se blinda desse tipo de pessoa que quer isso e você nota que quer aquilo? Eu, na verdade, eu até tenho essa capacidade de discernir isso, tenho essa inteligência, mas eu não me blindo. Uhum. Que talvez seja até um problema. Mas eu vou em frente. Aham. Porque eu não tenho, assim, preconceito com ninguém. Tem coisas que eu tenho uma certa dificuldade em falar não para as pessoas, né? Eu também. Sofro com isso. Mas, de alguma maneira, Israel, eu vou atendendo, sim. Se eu consigo, eu atendo. Se eu não consigo, eu explico. Se a pessoa é chata, João, fica lá. É. Fica lá com a minha coluna, João. É. Por favor. Como é que tu faz, João? Porque é difícil pro trabalho dele, eu acho. Eu tento atender Aham. o máximo que eu posso, assim. Mas tem situações que não dá. Uhum. Daí eu explico, olha, esse tema não é bem dentro da pauta da minha editoria, né? Talvez tu possa procurar um colega meu que possa falar isso. Mas eu tenho muita solicitação, assim, diária, até de homenagem para o pai que morreu. O leitor tem um pai que faleceu, gostaria de uma homenagem. Eu adoraria atender, mas não cabe Não no cabe meu ali. espaço. Porque também é felicidade, tá ali, né? Porque existe, Alegria também existe ali, né? um espaço dentro do jornal Sim, que pra é isso. para isso. Então eu encaminho para lá. Mas assim, falta energia elétrica na minha rua, o meu bairro não tem coisas Liga pro Léo V. Liga pro Jornal Pioneiro mesmo, que tem quem atenda isso. A gente tem colegas maravilhosos lá que podem atender e resolver. Com certeza. Vai, minha amiga. Ai, gente, mas assim, tava me passando várias nostálgicos, sabe? Sim, E porque eu tava me lembrando do Raulino, isso, Que quando- grande amigo. que fazia teatro contigo, que vem dessa... Ele era amigo bailarino, de- né? Do Grupo Raízes, né? Um expoente do Grupo Raízes. Depois ele me procurou, que ele queria trabalhar, quis me assessorar. E foi muito bom para mim. Ele foi muito importante para mim. E foi uma das primeiras agências que eu participei, que com 13 anos, ele me ligou para ir na Lato Senso. Isso. Que E é. eles Que a faziam gente fazia essa conexão. Daí, quando essa conexão. E mais tarde, quando a Jaque Martins trouxe a agência dela, a gente passou A para ela Jaquinha. todo o Aham. material. Jaque. Maravilhoso, A maravilhoso. gente entregou para ela, ó, essas pessoas tu pode procurar, que estão aqui, porque o nosso canal era um canal mais de organização de eventos e assessoria de imprensa. E nós tínhamos Mas tinha esse plano. tinha isso porque, precisamos de recepcionista, precisamos de modelo, nós tínhamos, era completo, né? Era um Primeira FENAC que eu peguei foi através da Lato Senso, Isso. com o Marcondes Tavares. Marcondes, Isso aí. Um beijo pro Marcondes. É, Não tem como não um queridão. Marcondes, vem pra cá também. A gente tem que falar, né? Porque Ele foi um perdeu a cara que esposa tem também, não soube, né? uma história Tem, muito na moda. forte na moda de Não Caxias. só na moda, no teatro, na música. música. Isso. E Eu as vi ele. pessoas acabam Esquecendo. Não pode deixar as Chu, coisas. eu vi ele no desfile que teve lá no primeiro Caxias. Lá no Ah, Como é que sim, é? do Manha Bosco. Isso! Sim. Ele Aham. tava lá e eu reconheci ele. Ele falou: eu pensei que você não ia me reconhecer. Imagina, ele tá tinha me igual. visto. Aí eu falei: Com o Marcondes, mesmo look. Marcondes, eu falei pra ele: Marcondes, como é que eu não vou me lembrar de você? Que o primeiro grande desfile da minha vida, grande, fora, foi com ele. Que bacana. É bom a gente lembrar disso, João. Isso aí. Como das feijoadas que eu participei. Sim, Do João. como Participou? modelos. Falando em Participou da feijoada, feijoada? mas Várias. em desfile Várias. E agora, depois dessa transição de modelo para influenciadora, sempre as melhores festas. E eu quero saber, Saudades. vai ter feijoada do João 2023? Pois é, essa feijoada Olha aí, em primeira mão. Queremos! Queremos!
arroz, feijoada. Tá em feijoada. banho-maria. Tá em banho-maria. O feijão tá em banho-maria. Mas a Tá gente de molho. tá de molho. Mas a gente tem projeto de retomar. Era uma festa. João, gente, Ainda eu vinha era. da Europa. É. Lembra, João? Eu vinha da Europa pra desfilar. Eu lembro que uma ocasião Israel veio pra feijoada. Aham. Eu e posso E dizer eu- quem mais? A Mariana Marque. Mariana Mari Marques, sim. Maravilhosa. Que também foi através de nós que ela Que ela decolou, decolou. foi pro Sim, comigo, exatamente. com o Elite, né? Ela participou do Dakota Elite e ficou em segundo lugar. Isso, a gente que levou ela pra lá. Ela estava almoçando no restaurante, e eu e o Raulino estávamos lá. E eu disse, Raul, era aquela menina. Vamos chamá-la. Chamamos, conversamos. Ela foi com a mãe no nosso escritório. E a gente já botou ela num ensaio de moda do jornal. E dali foi. Scout, João Polito, Scout. Mas total, praticamente, olheiro dos bons. olheiro. Olha aí. Agora, a feijoada também é um projeto que a gente quer retomar. E eu lembro que tu desfilou numa feijoada que o Tatata Pimentel ficou contigo. Adorou, Da né? cozinha, nunca mais te largou. A pauta dele foi... Eu fiquei esquecido. Eu fiquei ali. E Ficou contigo como, Israel? Gente, acompanhou ele o tempo inteiro. Acompanhou, ele foi muito simpático. Tu falava italiano Eu na falava entrevista. italiano na entrevista. Ele perguntou, se você mora em Milão, me fala italiano então. Então eu falava com ele italiano e eu me lembro que ele disse uma coisa. Ele mora em Milão, uma das cidades mais caras do mundo, ele disse. E era uma pessoa muito inteligente. Muito talentoso como apresentador. Falava todos os idiomas. Né? Era um bom apresentador. Nossa, E nessa professor. feijoada, foi uma feijoada muito grande, porque tinha vários modelos internacionais. Sim. Eu não me lembro se tu tava. Não, eu não tava. Não? Não. Tinha os gêmeos, né, João, também. Isso. E a gente desfilava com as roupas da Evidência. Aham. E tinha uma abertura muito legal que o João colocava nos artistas e tal. E eu tava vindo de Milão. E eu recebi uma mensagem, na época era por MMS, SMS. Israel tá em Caxias. Eu falei, eu vou estar, vai ter feijoada do Polita. E gostaríamos muito que você participasse. Eu fui, foi maravilhoso. Eu não esqueci dessa feijoada porque tinha o queridíssimo Tatata Pimentel. E foi um sucesso aquela feijoada. Um sucesso. Daí tu foi pra TV, ele te levou no programa. Não, foi bem legal, bem legal. Foi muito- Nossa, que máximo. Muito legal. Eu, de 2003, quando eu participei do Garota Verão, até 2010, eu tava sempre, na época da feijoada, eu tava sempre fora. Eu também sempre. E Aquela aí, vez eu tava peguei aqui. uma vez que outra, o negócio da Drops, que já não era mais a Evidência. E aí, agora que eu tenho um pouco mais de contato. Compreendo. Sim. Eu perdi, assim, aquela fase, porque era bem na época de julho, e julho eu tava sempre fora. Sempre no inverno, e a gente tem projetos sim, mas daí eu aviso vocês também em Por primeira mão. favor. João, mas a feijoada do João Polita também é um evento beneficente, né? Isso, sim. Queria que você falasse um pouco desse evento pessoal aí. O que acontece, assim, desde o lançamento lá nos anos 2000, porque a gente fez a feijoada até antes da pandemia. A última edição foi antes da pandemia, né? A pandemia nos bloqueou aí os anos seguintes. Mas a construção do evento e o retorno que ele gerava, a gente pagava lá os custos, né? Alguns custos, a gente tinha patrocínios que davam uma sustentação ali para o projeto, mas o dinheiro era devolvido para essas instituições sociais, né? Maravilhoso. Socioassistenciais. Então, a Casa Anjos Voluntários, a Liga de Combate ao Câncer, a Pastoral do Toxicômano. 20 às vezes tinha. Para ver a necessidade que Caxias tem, quantas instituições filantrópicas existem para atender a demanda de Caxias. E, óbvio, não dá conta. Então, eles se valem desses projetos. Tem um almoço em benefício, um jantar, um desfile, para arrecadar verbas para essas instituições. Então, tu tá sempre envolvido, né, com essas questões beneficentes. Desde então. Desde sempre. Desde sempre. A Pátina, a Pastoral de Apoio ao Toxicômano, eu acho que é uma das entidades que eu mais assim, atuei e atuo. E depois a Liga de Combate ao Câncer, né? Que é muito importante. Eu trabalho com a Liga há 35 anos. A Liga é fantástica. Eu não tinha esse conhecimento, mas durante o meu tratamento lá no geral, elas apoiam muito todas as pessoas que precisam, né? E com uma palavra de apoio, com alimento,
Porque Peruca. tudo Que legal. é um acolhimento Lenços. muito... a Liga de Combate ao Câncer é uma entidade maravilhosa. Não, eu me coloco aqui à disposição. Sempre que precisarem, eu tô aí, né? Isso é muito bom. Em prol. Fazemos uma visita lá um dia, né? Isso, poderiam fazer. É Com muito lindo, certeza, porque é lindo. tem aquela ala da pediatria, né? Ai, não Que consigo. é difícil, por isso que tem que ter... Culhões. pra ir, Ali sim. eu me bloqueava. Quando eu ia fazer químio, eu passava quase que nem um caranguejo. Eu dizia pro Fabiano, eu não quero ver. Sim, triste. E, João, e as pessoas que vão na feijoada do Pulita, né? Quem são essas pessoas? São as da sociedade mesmo? São pessoas que estão entrando na sociedade, que têm essa O que é possibilidade... ser da sociedade? Essa é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Ó, no meu entendimento, ser da sociedade é essa pessoa que, como tu, se propõe a fazer alguma coisa, que tem já uma visibilidade, uma estrutura e que se propõe a fazer algo pelo outro. Eu acho que isso sim. Quando eu gosto de trabalhar muito com essas instituições assistenciais por conta disso. Esses elementos é que vão ajudar, vão levar para alguém, vão fazer alguma coisa. Então, eu gosto muito de estar perto desse público que trabalha com essas instituições. A presidente da instituição tal, porque essas pessoas, elas dão o que é mais importante para todos nós. Além de ajudar materialmente, elas dão o tempo. E o tempo é precioso. É caro demais. Quando tu dedica tempo para trabalhar por uma instituição, querendo a melhoria, buscando ajuda, isso é maravilhoso. É o que fica, né? Eu É. acho que aí a gente tá falando de legado. Legado, De deixar uma marca. sim. TikTok, telefone! De novo! Agora é ela que vai tocar. Me dá aí que eu quero atender. Eu não vou atender. Me passa aqui. Vai. Foi. Tarararam. Tchan, tchan, tchan. Ai, Deus. Alô? Aham. Dia dos Namorados. É. Presentes da amendoeira. Não estão comendo. É. Ai, que a gente tá tudo de dieta. Tá, eu vou perguntar. Ai, Jesus. Tá bom. Beijo. Fomos no parquinho, dia dos namorados. Já comi um chocolatinho aqui deles. Ai, eu também vou pegar um chocolatinho, Come. porque essa é forte. Tá, ótimo. É forte? É forte, amiga. João, Vai. hoje é dia dos namorados. Sim. Como é que está o seu coração? A gente sempre fica pensando, o João é casado, é solteiro, tem alguém? Tico-tico no fubá. Tico-tico no É que, fubá. amiga, o povo adora um babado, né? O povo adora um babadinho aí. Conta. Olha, o meu coração vai bem, obrigado. Ele não gosta de falar, gente, da vida privada dele. Essa- Então, o João é muito Mas não é, discreto. nem é questão da vida privada. Eu Ele ficou tenho uma vida bem vermelho. pública. Vermelho, gente. Eu tenho uma vida bem pública. Fiquei vermelho? Ficou vermelho. Não, é o reflexo desse rosa. Tudo rosa. É, o coração veio pra cabeça. Se o coração vai bem, tá tudo certo. Tá ok. João, você Hora acha... dessas falaremos mais sobre isso. João, ser uma pessoa, né, como você também, é complicado, porque você não pode fazer nada de errado que as pessoas vão e pá em você. Por isso que você se blinda também de falar um pouco da tua vida pública, tua vida, desculpa, privada, né? Sim, às vezes se blinda um pouco, exatamente. Não que a gente... Não só por isso. Eu acho que isso que tu colocou é bem uma pauta bem importante, sim. Mas eu não sei se é porque eu sempre trabalhei com essa questão de jogar luz para o trabalho das pessoas, botar essa coisa positiva. E para mim, não importa o que elas fazem Sim. entre quatro paredes, a vida sexual, a vida Exatamente. afetiva. Eu acho lindo. Eu acho que tu tá vivo, tu tem que viver mesmo. Isso, eu também acho. Faz o que tu quiser, é bom pra ti, ótimo. Então, assim, porque o fulano tem uma amante. Que bom. Ótimo. É uma escolha.
Se ele vai ter problemas com isso ou benefícios com O isso, problema é da pessoa. escolhas. Então, assim, essa questão da vida muito pessoal, ok. E Eu as acho que cada um pessoas- faz o que quer, mas as pessoas sempre me perguntam assim, tu é casado com quem? Uma curiosidade muito forte. E outra curiosidade é eu nunca te vi perder a caixa, assim, sabe? Nunca te Se vi irritar. alto. Se irritar. Ah. Se irritar ou tá nervoso. É verdade. Ele tá sempre... Bebê na noite, nunca fui. bebê, tá sempre zen. Sabe uma curiosidade do João Tipo, que eu fiquei olha, sabendo? vamos dar um... Eu não sou do drink, assim. Não que eu não bebia com os meus amigos em reunião, tomava um drink e tal. Mas eu nunca gostei de perder esse. Eu não me sinto bem. É uma questão de energia. Sim. Não é uma boa energia. Ressaca não é bom. Não, ressaca é Porre é péssimo. ressaca, já dizia o Rui Castro. A né? última ressaca foi na feijoada, eu jurei. No Deu. more. Finish. Finish. É isso aí. Eu acho que. O que tu descobriu de mim? Não, eu descobri uma coisa do João, gente, que eu achei, assim, eu não sabia, e alguém me falou, e eu achei muito legal. Porque eu não sabia dessa curiosidade do João. Não, acho que nem Caxias sabe. O João não gosta que ninguém fala mal de ninguém perto dele. Não gosto Ele- mesmo. É ou não é? É, me Eu incomoda. achei muito lindo, você não sabia disso. É. Você. Parabéns. Sim. Achei uma coisa tão legal saber disso. Essa pessoa conhece muito bem o João. Ela me disse, o João não fala mal de ninguém. E que se alguém falar mal de alguém pra ele, ele ignora, ele vira as costas. Não É gosto. verdade, João. Porque não, essa questão do positivismo, da energia, o mundo já é cruel, naturalmente cruel. Se tu botar um ingrediente, uma pimenta e instigar, Não tem pra quê. daí não dá. Pelo menos nesse núcleo onde a gente consegue abraçar, não tem para que ficar, sabe, botando lenha na fogueira contra o fulano, ciclano. Claro, daqui a pouco tu não morro de simpatias pela pessoa, porque às vezes o santo não bate. Claro, claro. É natural. Acontece, faz Mas, parte assim, E do nós show. cancerianos somos um pouco assim, né? Movidos pela lua. A gente é um pouco assim de não... Nos chamam às vezes, né, meio de isolados, Sim. de garbo, como às vezes me chamam por aí. Mas não é, o nosso signo é assim. É isso aí. Mas que a gente gosta de uma luz, que a gente gosta. Ah, gosta. 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 É isso E aí. algum perrengue na feijoada? Eu queria saber alguma coisa. É, da aconteceu. feijoada. Alguém caiu. Tu nunca pensou, João, em fazer assim uma coluna só de babados? Aquela que não gosta de falar mal de ninguém e fazer só de babados? Já Não. pensou se ia funcionar em Caxias? É isso, Não, né? eu lembro, assim. Claro, numa festa tudo acontece, óbvio. A gente sabe que depois do segundo drink, né? Alô! Muita gente perde aí a página seguinte. Mas eu acho que tudo faz parte, assim. Mesmo o bafo, mesmo. Acho que a vida é assim. É essa loucura, né? São as circunstâncias. Tu tá aqui. Uma coisa que me incomodava muito na noite era o seguinte: os caras montavam uma casa noturna, vendiam bebida, sabe? Vendiam bebida em grande escala e depois batiam no cara dentro da festa porque ele bebeu. Ah, Estava sim. incomodando. Ele estava Péssimo. incomodando porque tu vendeu muita bebida para ele. Então, para que bater no Pra cara? que bater? É. Entendeu? Então tinha muito dessa coisa assim, incomodou, vai apanhar. No momento que tu tem uma casa noturna, tu vende bebida, que é a droga, Lista sempre ali. mais presente sempre. na vida de todos. todos. Então, consumir bebida, bebi, fiquei insuportável. É natural. O cara bêbado incomoda. É. Então não vende bebida, dá um limite. Tu Sim. pode beber até aqui na comanda. Não, mas eles querem fazer bingo na comanda. João, qual era a festa mais badalada de Caxias? Era a It Club. It's Club, Ai, foi. aí. Era mesmo. Eu não conhecia a It, tu foi? Eu não, imagina. Conta Eu um pouquinho sim. pra gente do It Club. O It Club foi uma casa muito bossa. Na época, assim, foi uma construção da Robena Schumacher e do Fernando Machado, dois arquitetos maravilhosos que nós temos aqui. Eles foram até premiados pelo projeto. Era uma casa noturna que tudo acontecia. Lá tudo acontecia. O que E o as Júlio pessoas Rigoto, também que era o dono, As pessoas também que estavam na coluna iam muito. iam no muito club. lá, sim, sim. iam muito no It Club. E o Júlio Rigoto tinha toda uma escola que a gente tinha feito um trabalho para ele do Ibiza
Eu Július ia em dizer. Ibiza. Ai, olha, me arrepio em pensar em Ibiza. E ele fez, daí ele construiu isso e trouxe para Caxias o Witch Club, que foi um fenômeno também, né? Maravilha. Mais adiante, essa casa ganhou o nome ganhou um espaço novo que chamava Área Fellini, que era um espaço mais cultural. Eu fiz uma festa de aniversário para 2.000 pessoas lá. Meu Deus. Aham. Ai, a gente era muito criança. Não tinha como convidá-los, bebê. Imagina. Em 90 que idade tu tinhas em 95? Não. 14. Eu 13. De menor. É De menor. Mas, João, eu olhava... Não, 9 eu tinha, Pera tá aí. louca? Olha só, João, vou contar um segredo aqui pro João que ele não sabe. Teve uma mulher que eu acho ela maravilhosa, de Caxias do Sul, uma das mais lindas de Caxias Deixa eu ver do se é a Sul. mesma que eu acho. E tava sempre na coluna do João. E quando ela estava, gente, eu ficava encantado, porque ela tava na coluna. Graziela Mambrini. Ai, a Grazi é uma fofa. O Ela é espetáculo, uma ela tava, querida. e a Grazi estava muito frequente na coluna. Linda, né? Linda, é psicóloga, Maravilhosa, tem uma um querida. filho. Pra mim- Grazi, um beijo, amor. Beijo, nos Grazi. chamamos. Ela sabe que às vezes eu fico lá com ela linda, maravilhosa. Pra mim, foi uma das mulheres mais lindas de Caxias. Sem dúvida. Sim. A gente fez um editorial pro jornal, que era a Prata da Casa, que a Grazi estava junto conosco. E o pai dela, Carlos Mambrini, me levou na Rádio Caxias, eu era muito pequeno, para comandar com ele uns 5 programas lá na rádio. E eu nunca vou esquecer que ele me disse: você um dia vai ser apresentador de televisão. Olha. Do jeito que eu tava ali, criança, brincando, adorava estar ali. Carlos Já. Mambrini, o falecido Carlos Mambrini. Maravilhoso. Pra Grazi e pra toda a família dela. Família maravilhosa, Dona Estela, Rafaela, todo mundo. Olha aí, eu achei que você ia falar da Flora. Quando você Ah. falou em porque pra mim é a Flora mulher Manha Bosco. mais elegante de Caxias. Ela é mais bonita também, né? É maravilhosa. Ela é linda também. Ela, pra espirrar, ela faz. Muito fina. Caiu um papel. É. Ela se abaixa de uma maneira que Sim, não tem. Eu queria fazer aulas com ela. sim. Pra tentar, assim. Flora Júlia sempre foi uma referência, assim. Nossa, Ela foi princesa da festa da uva, tem um histórico de família muito legal. Mas o mais bacana da Flora é o seguinte, ela, além de ser essa figura, referência para muitas pessoas, ela tem um senso de humor fabuloso, assim. Eu convivo com ela, né? sim, Porque ela trabalha comigo Full time. Aham. full time. Mas ela é muito engraçada. Tem senso de humor, que eu acho que senso de humor, na minha opinião, meninos, é necessário. uma credencial de inteligência. Pessoas com senso de humor são pessoas inteligentes. Em Amém. geral. E na It Club, então, que eu tava falando ali antes. Voltando? Voltando do It, Volta. vamos voltar pra falar da Grazi, It ainda. Club. Certo. E o It Club, então, o pessoal da sociedade ia muito ali. Sim. E depois estavam sempre na coluna Sempre. João Polita. Sim. Sim. Sim, Foi um era. período assim que a gente aproveitou muito aquelas figuras que frequentavam esse espaço. Hoje ainda essa galera de balada rende na coluna. Rende. Ah, rende, João. É. E a gente, e no online do jornal, eles fazem o papel de engajadores, assim, dá engajamento para a leitura. Ah, que legal. Sim. Essa gente bacana da noite, bonita, né? Sim, que tá girando. É a nova geração. Então, eu fui acompanhando, assim, os pais, os filhos, agora os filhos dos Que legal Com isso, né? certeza. outros filhos. Eu tô, assim, eu acho que na 3ª geração, assim. Total. Por exemplo, eu publico na coluna o filho do Fábio Bazei e da Fabrícia Fedrice Bazei, o Henrique. Então, antes eu publicava os pais deles, E antes. eles, e agora os filhos também. Olha aí. Entendeu? As gerações, é muito A bacana. Caroline, minha irmã, que tá aqui nos bastidores, também já saiu na coluna do Isso João aí, Polita. verdade. Acho que foi no aniversário dela ou na Isso. formatura dela. Formatura. Na formatura também. ó, o João Tem que lembra. se ter memória. Para trabalhar nesse setor, Gizi, Tem que ter que memória. tu vai mais para redação de jornal, né? Tô lascada aqui. Eu Porque não... o Israel já está estabelecido na apresentação. Mas tem que ter memória. E eu tô lascada. Essa semana mesmo eu já fui gravar e tinha um texto gigante pra. Nem era gigante, era assim, Um bife. um bifinho. Não consigo. Eu sou disléxica, né? Aham. E pra decorar é muito difícil pra mim. Mas isso Até se resolve. nomes. Isso se resolve. Mas eu digo a memória de um tempo, a memória de a história. Ah, não, isso eu sou ótima. E isso aí. João, Isso- eu lembro de todo mundo
que me ajudou na minha carreira, eu me lembro de situações que aconteceram. Eu sou uma pessoa muito nós cancerianos, nós nos lembramos de tudo. É Nossa verdade. memória é muito boa. A gente tem o passado muito ligado, né? É. Eu lembro. Mas aí eu guardam lembro. mágoas? Muitas às vezes, né, João? Não sei o João. Eu já passei disso, porque o que que acontece? Eu não sou uma pessoa que fica carregando esses nem pesos, eu, né? nem eu. O que que acontece, Israel? Eu tenho a sorte de ter o meu signo ascendente de aquário. Então, aquário... entendeu? Qual que é o Vai. meu, será, Chu? Não Qual é sei. que é o teu? Você, Carline, me ajuda. O meu... Mas Qual tem que que é o fazer meu? uma mapa astral pra Sei. descobrir. Eu sou Procura o ótima, Nivaldo porque Pereira. Eu sou gêmeos com ascendente em gêmeos. Tem que saber. Eu sou, É muita duplo, gente. duplo. É muita gente dentro de mim. Isso se chama signo ao cúbico. É. 2 vezes, mais 2 vezes. Tô Gêmeos, lascada. Eu deveria saber. Procura, pesquisa. Eu já fiz com aquela Marcia Tu tem que fazer. Eu fiz agora com um menino maravilhoso. Eu fiz o mapa astral. Nossa, me falou coisas assim. Aqui em Caxias, o Nivaldo? Não. Como é que é o nome dele? Depois a gente dá as dicas aqui. Esse é um pepino. Eu, pra decorar Bacana, nome, pra mim é o Nivaldo faz, chuzão. né? Chuzinho. Ai, o Chu. Sabe o Chu? Agora, falando nesse aspecto aqui, sobre a coluna social e vendo esse teu caminho pelo jornalismo, diz que eu acho o máximo. E que tu tá na faculdade, né? Tu é acadêmica. Eu sou jovem. Me lembrou, tu é jovem. Me lembrou que muitos amigos meus que se formaram em jornalismo acabaram fazendo a monografia em cima da coluna social. Olha aí. Foram buscar... Porque, de alguma maneira, isso que o Israel levantou, a lembrança da noite, é, de alguma forma, um estudo antropológico. Porque se tu pegar as colunas do tempo, nessas 3 décadas aqui, tu vai ver quem eram as pessoas, quantos namorados elas tiveram, com quem ela casou. Tem fofoca também. Tem fofoca, muita Tem, porque de alguma maneira acaba sendo, né? Com quem ela casou, como se vestia, como se maquiava, o que faziam as pessoas. A cidade oferecia shows, muitos shows. Então, havia um público que ia a shows. Havia um público que ia para a noite. Os restaurantes. Eu peguei uma época muito efervescente da sociedade local, que foram o fim dos anos 80 e todos os anos 90. Então, havia restaurantes, muitos. O Quinta Estação, a gente inaugurou, que foi top, é um case até hoje, né? Vai reabrir agora. Vai reabrir agora. Aham. Inclusive, hoje, Dia dos Namorados, está acontecendo um jantarzão maravilhoso, E foi um case. Então, as pessoas que faziam essa monografia em cima da coluna social, eles faziam exatamente esse estudo, mostrando os valores de uma comunidade. E os anos 90 foram muito importantes. Eu fiz grandes amigos na noite. Com loucos, certeza. mas maravilhosos. loucos, mas maravilhosos. Gostei dessa. Eu lembrei agora que eu já casei o João Polita. É verdade. Ela foi meu padre. Aonde, gente? Eu não sou desse lugar. Gente, morei 20 anos fora. Né? Sim, não, mas esse 20 casamento... anos, é muito Eu casei tempo. com a Melissa Matias, a Pri, num casamento de uma festa junina que a gente fez. E a Gizi era o padre. Um padre sem vergonha. Padre bonito, um padre ótimo, um padre rechonchudo. Uma coisa que ninguém sabe também, o João não deve saber, a Carline sabe que tá aqui. Eu tenho todas as matérias que saíram do início na tua coluna que eu saí. Eu tenho em casa. Imagina. Mas a gente te escrevia, né, Samuel, pra Também, saber. O que tu tá fazendo, Samuel? Quando tu vem pra Caxias? Israel. Samuel é humano. É o irmão. É que tu chamou a Mana, eu fiz todo o link da Samuel, família. Carline. Então, eu guardava tudo, porque eu acho muito bonito você estar ali. É muito importante, você deu muito espaço no meu trabalho. As pessoas me conhecem em Caxias também, hoje, porque lá no passado também lembram de mim na coluna. Sim, E eu sem guardei dúvida. todas. Sem dúvida. Eu tenho todas as notinhas. Teve uma também que o pessoal não sabe. Eu tava numa festa com a minha camerona, anos 2000. O paparazzi que tinha nas festas veio lá e pá,
João colocou lá, Israel Cassol, que veio de Milão, fotografando todas e filmando todas. Isso aí, muito Eu legal. lembro, porque é muito importante Super. na minha carreira. Eu falo Sim. de mim, né? Hoje, artista, consagrado, feliz da vida com o trabalho que eu Sim. consegui realizar. Eu comecei ali contigo também. Sim. Você me deu espaço. E é muito importante. É muito importante. E a espaço gente pras está aberto pessoas. para isso, para essa nova geração também que está buscando isso. Que é muito difícil hoje, né, Chu? Ah, inclusive, deixa eu falar pro pessoal de casa. A Chu, que dia que é teu aniversário? 16! Vai ser a convidada. Semana que vem! Semana que vem, do Tagarelando, que eu vou bater um papo com ela. Ele Ela quer me ali, ó, entrevistar, convidada. menino. E depois ela no meu aniversário, né? É, Então no é um de- especial que a gente vai ter aqui com os apresentadores. nos- Aí eu achei essa ideia muito bacana. no Aniver ele vai me entrevistar e no dele Muito eu... bacana. Ah, esse Pessoas telefone conhecerem. vai tocar, Para menino. as pessoas saberem quem é. Eu quero ligar muito. Liga, João! Liga! Vai ter que Acho falar ótimo. tudo. Que bacana. Né? Maravilhoso. Tem que falar tudo. Parabéns. Vamos para. João, Meu- voltando pro nosso queridíssimo João. Lançou um livro. Telefone de novo! Agora eu paralisei. Eu ou tu? Tu? De novo eu, gente? Ai, é que começou. Então tá. Ai, Deus. Eu adoro quando isso atende. O quê? Ah, é? Não sabia. Aliás, eu sabia, sim, mas eu não sei, que eu não tava aqui na época. Eu sei, foi difícil. Uhum. É, eu sei. Tá. Perguntar. Vai ser... ok, tchau. João. E como foi perder Raulino Prece? Ah, querido amigo, tu chegou a lembrar dele, né? Foi muito difícil. Como todos esses irmãos que a gente faz na vida, né? Esses irmãos consanguíneos Irmãos de alma, né? de alma, foi muito difícil, né? Já se faz agora em fim de maio, tem aniversário, foi agora dia 31 de maio, foi aniversário de morte dele, né? Até hoje a gente não consegue fazer um luto efetivo, né? Porque essa coisa de coração de alma é difícil de separar, não tem como. A cabeça da gente é uma coisa muito maluca, né? Então, esses amores do coração, eles permanecem. Então, eu ainda não entendi muito essa perda. Foi grande para mim, assim. Mas as orações estão sempre com ele, sempre penso nele, sempre lembro dele. Até estava pensando em propor para a Secretaria da Cultura para se criar um espaço que homenageie o nome dele, porque como a gente falou da memória, as pessoas têm memória curta em geral. E ele Se foi um tu- grande artista, né? um aqui na grande cidade, né? artista. Eu sempre falo que se o Raulino vivo fosse, ele tem aquela escola. Ele já era dessa escola antes de acontecer o Paulo Gustavo, ele já era daquela escola. Ele já fazia. Antes de acontecer um podcasting, ele já fazia. Já É, fazia. como é que era o nome do programa que ele tinha? Que inclusive eu fui no programa dele. Ah, eu também Nós fui. fomos. Como é que era o nome do programa? Ciranda. Ciranda. Foi eu que batizei, inclusive. Ciranda. E o Raul já tinha essa escola, ele tinha essa verve, ele tinha esse talento, ele tinha senso de humor. Uma pena. Uma pena, com certeza. São perdas desnecessárias, né? Precoce demais, né? A Precoce. gente não está preparado. Lidar com o luto, eu acho que é sempre muito difícil. Muito. E quando ele vem sorrateiro, eu acho que é mais difícil ainda, sabe? Isso me fez lembrar que a Adriane Galisteu, ela estava sendo entrevistada num programa desses, que eu não lembro qual, e ela fala assim que a pior coisa para ela na vida são as puxadas de tapete que a vida dá. E não as puxadas... Eu vi Tu viu isso? Vi. E me marcou isso. Eu disse, olha que inteligente, que sacada, real. E não as puxadas de tapete que a gente Que os está... outros- pessoas dão Que na as gente, pessoas né? dão na gente, que a gente já acostumado. vai de tabela. Isso tá aí. acostumado já. Mas a puxada de tapete que a vida dá como... Morte, teve uma doença. Isso. Ela faz exatamente... Tu viu isso, Israel? Eu vi. Achei um máximo ela falando isso. Eu achei
Então, a gente tem que ouvir, é um despertar, né? Porque às vezes a gente está nesse dia a dia maluco e não presta atenção nas coisas. É importante ouvir. Com certeza. Como é importante a comunicação, né? Uhum. Como é importante a gente trocar Como é importante a gente falar sobre tudo. essas puxadas de tapete, sobre essas dores, né? Eu acho que hoje a gente está tendo muito mais espaço para debater essas coisas. Principalmente um tema morte. A gente desvia, né? A gente corre. A única certeza que a gente tem É da morte. é que um dia a gente vai partir daqui. Sim. Mas a gente não tem preparo psicológico para saber que esse pode ser o nosso último dia. Claro. Perfeito. É um E negócio por que muito não louco. fazer as Muito. coisas que a gente tá afim de fazer, né? Eu falo nas minhas mensagens do dia no Sim. Instagram. Vai viver, ame as pessoas. Isso, respeite. Respeite as pessoas, mas com coração. De Faça verdade. o que você tá afim de fazer também. Mas de não ver- fica olhando porque o que o outro tá fazendo, o que o outro vai falar. A tua vida é tua. É isso aí. Sou eu e as minhas circunstâncias. É isso aí. Pronto. O que me passou pela cabeça nessa hora que tu estava falando uma coisa interessante? Eu queria falar do livro, né, também. Vamos falar do livro. É. Mas assim, eu estava pensando agora, ouvindo você, sabe que eu sempre digo que todos nós devíamos ter uma faculdade de Direito, de Comportamento Social e devíamos ter também uma De faculdade... etiqueta. Não, Comportamento Social e Etiqueta. Etiqueta. Isso. Etiqueta também. E todos nós devíamos ter auxílio SUS para terapia. Porque todos nós precisávamos de terapia. Eu faço. Eu faço. também. Eu faço. Não vivo A gente sem. faz, importante. Muito. Eu achava que eu não precisava. Eu também também. Eu não achava uma preciso. bobagem. Eu fui fazer Precisa, terapia né? agora, depois de muito tempo. Esse João, ano eu comecei e a fazer É importante terapia. a terapia porque a pessoa que Eu tá lá achava que ouvindo. não precisava, desculpa. Precisa. Porque a terapia, ela vai lá te cutucar lá. Ah, a pessoa fechou a porta. Ai, te fuder. Desculpa o termo, Isso, gente. isso. Fechou. Mostra pra ela que tu abriu. Ah, a outra falou mal de mim lá. Não sei o quê. Foda-se. Né? Mas isso só com alguém que estudou psicologia, psiquiatria, que vai te entender. Isso, por isso que devia ser um plano de saúde do governo para todo mundo ter acesso à terapia. Seria uma maravilha. Não, mas eu João, acho que olha isso o pra governo câmera não quer, ele quer todo mundo louco João, mesmo. olha pra câmera ali e fala pro governo. Vai. Ah, Governo brasileiro, lembre-se que todos nós, seres humanos, precisamos de uma horinha de terapia por semana. Isso aí, João! O resto a gente aprende. olha, O fica direito a dica, gente aprende. fica a dica pra Caxias, né? Que já vai ter eleições de prefeito agora no próximo ano. Já meu tem, Deus. porque tu tem, sei lá, acesso daqui a pouco à saúde, tem dentista, sei lá, ginecologista, os médicos todos. E terapia. É necessário ter uma terapia, é necessário Psicólogo. cada vez mais, né? Cada vez mais. Porque nós estamos meio... A gente tá vivendo um tempo tão no imediato, né? Rápido. Aquele imediatismo que a Rápido. gente tem que fazer 1000 coisas, que hoje a gente sente culpa por tá cansado. Chega no final de semana, tu tá exaurido e aí tu te sente culpado porque tu não vai render. A gente não tira o cochilo da tarde. Se te pegarem assistindo uma sessão da tarde, aí Lagoa Azul, Delícia. nossa senhora, crucificado. Sim, não é. E se tu estiver, então, numa mesa de bar... Deus me livre. Mas a terapia Aquela te ali não- ajuda a tu... a fazer o tal do Ah, foda-se que tu foda-se. falou. Tá lá com a champanhe, É. meu amor. Deixa eu... tá tomando champanhe, o João lá com ele, com aquele... É, isso aí. Azar, um brinde. Falaremos do livro. Vamos falar do livro, João, É. porque é importante também na carreira do João, o Isso. livro que ele lançou sobre noivas. Isso, sobre casamento, na Casamento, verdade. Casamentos. Eu acho que parece que é 217 beijos. É. Que são. Eu fiz um recorte dos anos 89 a 2000 e. Não, Tananã. ok. 2010, talvez, 2012, não era? Um recorte desses casamentos que aconteceram. A gente selecionou dentro do que foi possível, porque o livro depois de Ele é- pronto, é enorme. Ele pesa 6 quilos, então imagina, não tinha como botar todo mundo ali. Tá aparecendo na edição aí, gente. ó. É, isso aí. Depois eu quero presentear vocês também com esse livro. Ah, obrigado. obrigada. E foi um recorte que é também mais um documento de história
desses casais todos, né? Que passaram pela coluna e que viraram, assim, um registro de um livro, que é bacana, né? Muito bacana. E que muitos já não estão mais, daria para arrancar algumas páginas. Nossa, Mas- muito. Muitos. Mas viveram aquilo foi real, entendeu? Então, se é um registro, foi E faz parte. Faz parte da vida. E eu fiz esse documento, gostaria de fazer mais, gostaria de fazer sobre as debutantes, gostaria de fazer sobre as pessoas na noite, gostaria de fazer outros, mas aí precisa muito tempo, daí teria que se debruçar sobre isso. E Ainda a gente debuta? Sim. Eu adorava os bailes de debutantes. Então, Quando era mais o baile de novo, debutantes é uma eu ia sempre, maravilha. eu adorava. Esse rito de passagem, eu costumo falar assim, que eu acho bonito. Esse rito de passagem é muito importante para as gurias. Muito importante. Tanto que as mulheres, elas sempre amadurecem antes dos rapazes, né? Então, essa vivência que essas meninas têm, que os guris deviam ter também, não tem, que é essa convivência, esse aprendizado pré-debut, elas aprendem muito, muito. Tu sabe, João, que eu tenho um projeto que não consigo tirar ele do papel já há 2 anos, numa comunidade aqui de Caxias, aonde a ideia era pegar 15 meninas da comunidade e fazer no final do ano a festa de debut, né? De 15 anos delas. De 15 anos delas. E a gente conseguiu já 8 vestidos. Vamos fazer. Vamos 8 fazer. vestidos. Vamos fazer o João aí, ó. A gente Olha, ajuda. me surgiu agora, Vamos quem fazer. sabe 2023 seja o ano de tirar isso do papel. Quem sabe? Vamos lá. Né? Vamos Seria lá. tão bacana. Muito. Que às vezes as meninas que têm a possibilidade de debutar não são tão afim. Mas É as tão meninas legal, que Chu. estão né, em estado de situação de vulnerabilidade, elas sonham com Sonham esse com momento isso. e não é possível. Vamos pensar Eu juntos. achava o máximo me vestir de smoking, gente. Já tava treinando pra Inglaterra, né? É verdade. Tu tinha Eu já um pé. adorava me vestir daquele jeito. Eu me olhava no espelho, João. Eu adorava ir nesses bailes de debutantes no Juvenil, no Recreio da Juventude. No Recreio Cruzeiro havia baile em todos, né? todos. Agora eu só tenho no Recreio da Juventude. E a nossa única noite de gala do ano ainda é o baile de debutantes. Eu acho por isso que precisamos. Vamos isso, temos que ir. Eu Precisamos- Eu adoro acho que o isso. João tinha que fazer um baile de gala, Ai, inventar João, um baile inventa, de gala pra João, galera. Um baile de gala pra sociedade caxiense. É. Eu tô só esperando abrir um um luxo. local, um espaço que comporte pessoas. E o Juvenil, João? O que aconteceu com o O Juvenil? Juvenil tá parado, mas eu vi levantar uma barulhinho. bandeirinha aí que é uma Que possibilidade de clube alguém... lindo. Lindo. Olha, gente, me arrepiei. É. Porque quando eu era Retomar. mais jovem, João, eu ia na frente do Juvenil ali, eu adorava É aquela... belíssima aquele Aquela lugar. construção Nossa, linda. É lindo dentro. É lindo, lindo. Aquele lugar ali tá João, muito... afternoon tea. Você já imaginou fazer um evento? Sim. Afternoon tea no Clube É. Juvenil. Belíssimo. O chá Só da que- tarde, imagina. Um chá Ficaria da lindo, tarde. chique. Daí isso dá pra fazer, mas um baile de gala Ah, um baile eu de gala eu Esse acho mais... seria perfeito, mas depois daquela fatalidade da Boate Kiss, então não é mais possível reunir mais do que 200 pessoas ali no clube. Então se inviabiliza por conta Muito. dessas Sim, por que não? determinações e temos que respeitá-las, óbvio, né? Mas seria muito... Mas ali no clube cabe só 200 pessoas. No Juvenil, não. Tu pode botar sentado para um evento assim, no máximo 250. Nossa, eu não Nossa, sabia. é pouquíssimo. Porque a limitação tem um Mas cálculo... tu vai pras baladas, tu segue atrolhado. Sim, sim. Desculpa, Brasil. É verdade. Né? É. É a hipocrisia que impera. Mas ali não dá. Ali não dá. Ah, não, ali não. É. Tudo bem. Tem, Me até veio- tem uma escadaria. Sim, que Ah, é daí lindo, João. Apesar de que eu já fiz festa lá para 13 mil pessoas no clube. Que eu fiz um projeto que eu fazia João e as meninas, lembra? Ah, João e as Patrícias, não? Ah, eu As lembro Carolinas, dessa. as Patrícias, Eu lembro dessas. todas. Ah, é Por verdade. 10 anos eu fiz um Natal no Juvenil. Ai, maravilhoso. Fazia eu e as gurias. Então a gente fazia com as Carolinas, com as Patrícias, com as Giseles, com as Rafaelas. com Nunca as vai ter Gise. umas Gisiane. E eu morei muito tempo fora, não Tu perdeu. ia. Daí aí, depois, para dar uma renovada, eu fiz assim: João, as Rafaelas e os Guilhermes. Daí eu fazia os meninos Eu juntos. não tava aqui. Que é o né? máximo. Que é o máximo. João, me veio uma pergunta, eu preciso fazer essa, sabe? Hum. Você tem saudade do século XX? Porque eu nasci no século XX, você nasceu no século XX, você nasceu no século XX. Nós somos Qual é do a- século nós somos do passado. século passado. A diferença
de uma sociedade do século XXI de hoje e uma sociedade do século XX. Claro que nós evoluímos muito, hoje os homossexuais são aceitos, as trans estão começando a ser aceitas, graças a Deus. Mas você tem alguma saudade, nessa parte de sociedade, né? Acho que das festas, talvez, não sei, tu me responde. Que no século XX, que eu lembro, ali em 1999, 98, era mais glamuroso as festas. E no século XXI, perdeu-se um pouco disso. O que eu noto, assim, Israel? Que se perdeu esse glamour que a gente achava, assim, talvez não fosse tão glamour assim. O que eu acho que a gente perdeu foi a questão do... Eu acho que se perdeu muito do respeito. Hoje, por exemplo, nessa época que tu tá falando, a gente ia pra noite... Tinha uma briga que outra, se alguém derrubava uma bebida em ti ou te queimava com cigarro, que era possível fumar na noite, as pessoas pediam desculpas. Hoje, as pessoas te atropelam. Com licença. Não existe. Eu acho isso péssimo. Então, eu acho que esse glamour havia porque havia educação, né? Então, havia esse respeito pelo outro. Hoje as pessoas te atropelam. Não existe licença. Então, eu acho que esse glamour estava muito sustentado na educação. Na educação. No comportamento. Falando em comportamento, em respeito, em educação, me surgiu... Tu tem haters? Já teve alguém te xingando na internet por A ou por B? Sim, já. Sim. Em geral, são pessoas que não nos conhecem, né? Elas imaginam uma figura, estabelecem que é aquilo... Então elas... Me metralham. E metralham. Ainda mais como nós, que colocamos a cara para bater. Porque a gente faz, não fica ali, né? Não. A gente faz. Entendeu? Faz parte do show. A gente faz. A gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente trabalha, a gente... Se precisar fazer, precisa varrer aqui, a gente varre. Elas têm uma ideia, elas fazem uma ideia, muitas vezes... Talvez, às vezes, assertivas, mas em sua grande maioria errôneas, né? Sobre quem somos. Então, daí metralham, com certeza. E esse meu pacote, esse combo João Polita Feijoada, é uma coisa meio complicada, porque as pessoas achavam que eu fazia o evento e embolsavam o valor. Jura, João? Então as pessoas... Muita gente... Que era um sucesso, daí as pessoas têm que falar, não né? acreditavam que era uma coisa benemerente. E claro que era, né? E a gente se magoa, né, João? Porque as pessoas não sabem da nossa vida, não sabem como é difícil, né, estar ali, organizando um evento, tendo patrocinadores. As pessoas só querem saber, não, tá indo lá, tá ganhando em E cima, o trabalho, né? Que a gente tem pra fazer. Ninguém quer ver o trabalho, ninguém quer ver, né, Chu? E a gente gosta de fazer isso. Quem A gente faz não que ama. Corre, não é uma reclamação, entendeu? De maneira alguma. É uma coisa boa, mas as pessoas não enxergam essa parte. Querem enxergar só a parte boa, né? Por isso que é o tal do glamour que tá falando, né? Existe glamour, mas existia trabalho, existe educação por trás. Eu acho que hoje se perdeu bastante no que tu falou mesmo. Mas estamos torcendo pelo resgate do comportamento, né? Por isso que eu enfatizo sempre. A gente tem que ter respeito, a gente tem que saber agradecer, a gente tem que saber perguntar. São as palavrinhas mágicas, né? Eu sempre falo pra Maia, tu tem que saber falar, por favor, com licença, obrigada e me desculpa. Eu acho que são palavras que a gente tem que saber em todas as línguas. Porque eu acho péssimo quando a gente vai numa balada ou vai em algum lugar e a pessoa vem te empurrando. É só pedir licença. Tu já aprendeu? Porque daí existe uma comunicação, então daí tu entendeu. Ele não tá me empurrando de propósito. Tá pedindo. Ele tá pedindo pra passar. É igual no trânsito, tu ligou o pisca, tu sabe que aquela pessoa está te pedindo, por favor, gostaria de ir para a pista do lado. Essa tua ideia do trânsito é muito boa. Eu acho que é ali que começa tudo. Porque as pessoas, todo mundo dirige, todo mundo tem carro e vive circulando, né? Se existir educação no trânsito, tu leva de alguma forma para outros lugares. Gente, o papo tá maravilhoso. Porém... Já deu, produção! Já deu. Uma alegria cedindo de vocês. Ai, que delícia! Contem comigo. Sempre adorei estar aqui. Eu também adorei estar com você. Foi muito, muito bom, muito gratificante.
Conhecer você um pouco de verdade também. É. Quem é o João? Porque a gente vê ali nas festas, nos eventos, e o pessoal de casa quer saber, tem curiosidade. Quer saber Sim. quem é o João, o que ele faz. Como é que ele Eu é? queria saber o que tá tocando no teu Spotify agora. Eu Qual ouço... é a música que tá ali perdida? Pois é. Eu ouço muito bolero, ninguém acredita. João, tu ouve Nana Caymmi, eu cortaria os pulsos, não, eu amo. Eu ainda sou fiel à música popular brasileira, gosto dessa nova geração, né? Amo também. Que tá vindo aqui. A Ana Cavas, um monte de gente bacana. Sim. Eu gosto mais de um rock and roll, tipo Cazuza, Sim. Barão, Gostoso, Rita né? Lee. Tu Ah, ainda eu amo ouve Rita Lee. eles, Eu né? ainda Eu ouço. adoro. Eu escuto amo. bastante, mas eu escuto muito MPB ainda, ouço muito. Já não ouço mais tanto Maria Bethânia, que me dá até um... Ai, Bethânia, eu amo. Mas parei Eu de ouvir um gosto pouco. também. Eu gosto Eu muito. adoro. Quando eu tava no tratamento, aquela reza pra mim entrava. Assim. Sim. Mas É eu fiquei forte, né? sabendo, eu Forte, fiquei com a voz, sabendo, é. mas eu fiquei sabendo. Carol, da Crack Music, minha amiga, me disse que essas músicas de muita sofrência abaixam muito a nossa vibração e não nos deixam realizar os nossos sonhos, viu? Eu fiquei sabendo disso. Músicas de muito o quê? Sofrência. Sofrência. Sofrência, obrigado. Ah, isso. Sofrência. Abaixa a nossa vibração. Ai, tu quer dizer que eu não posso escutar minha Marília Mendonça? Não pode. Ela disse que não pode, né, Carol? Ela disse que não pode. Ai, Jesus. Fica a dica. Ó, que eu não escuto sofrência, eu não escuto. Vai lá em casa. Sabe por quê? Eu não hoje. gosto. Eu não gosto. Sabe por quê? Eu não gosto, gente. Sabe por quê? Na minha opinião, acho que ela tem todo o seu valor, essa artista, né? Tem que Claro. reverenciar a memória dela. Mas realmente, eu penso que falta conteúdo. Falta musicalidade, é tudo igual. Se tu ligar o rádio e escutar lá o Rafael e o Márcio, sei lá, dessas duplas, eu nem sei, porque eu não acompanho. Mas eles têm a mesma... A gente ouve muito no Uber, né? Eu ando muito de Uber. É, eles colocam muito. Muito. E daí tu tem que, por respeito, tu fica quietinho e escuta. Mas eles têm a mesma linearidade. vibração. Essa vibração ruim aí que ela E tem. eu adorava andar naquela quinta estação. Buana, Buana. Ai, como era maravilhosa aquele quinta, né, João? Maravilhoso. Quinta Que eu estação. vou. E a gente vai seguir aqui, né? Bora! Isso, bora lá. Vamos comer o chocolatinho da Vamos amendoeira. terminar, então, Chocolate comendo da chocolate. amendoeira. Muito obrigado, obrigado aos nossos... Ó. Obrigado a turma que está nos Ó. acompanhando. Ó. Semana que vem tem um especial com Giz e Fiuza, então comemorando 30, né? E tantos. Obrigado. 39 aninhos. Fala, amor. Tô deliciando aqui o negócio. Ah, é bom demais. Eu sou suspeita em falar, né? Eu adoro. Meu Ó, coração. você que tá vendo aí, como é que é? Difícil falar o nome. Guilherme. Amendoeira. Você também pode vir aqui com o seu produto, como colocar aqui no telão. Né? Vai ser Maravilhoso. maravilhoso, não é, Chu? Ó, Tá aqui, dá-lhe ó. pra galera. Nosso Boa. Instagram, Chu, qual é o nosso Instagram? Tagarelando, vai. É @tagarelando _podcasting com Giz e Fiuza e Israel Cassol. Exatamente. Toda terça-feira Às 8 horas da noite. no Spotify e no YouTube. Posso falar do meu programa também de Por TV? favor, por Você favor. quer me ver na TV também? Todas as segundas-feiras, 10h30. Depois das 11 vai o Marcelo, filho da Hebe. Mas antes é eu. Às 10h30, na Com Brasil TV, um programa de rede nacional para todo o Brasil, convidados, celebridades e muito mais. Quer participar do meu programa? Olha aqui, ó, Israel Cassol Show Instagram. Manda pra gente que você quer participar do programa médico, você que tem uma história legal. A gente leva pro programa. Com certeza. E vem novidades, parece que eu fiquei sabendo. Não. Uma loira aí, parece que vai participar. Vai ter um quadro, não sei. Ai, olha Não- ele. não conta, ele não quer que eu conta. trabalhe muito. Eu quero que ela trabalhe, gente. Deixa eu agradecer uma coisa, eu nunca fiz pessoalmente pra ele, mas eu vou fazer agora na frente dele, aonde ele tá. Eu queria te agradecer por todas as vezes que eu saí na tua coluna, por todas as vezes que eu chegava em algum lugar mais alto, você me colocava. A gente não se conhece muito, né, João? Mas você sempre apoiou meu trabalho. Eu sou muito grato a você. Querido. Como eu sou Idem. grato a todas as pessoas que me Muito ajudaram. obrigado. Você faz parte da minha história, porque foi você que colocou Israel Cassol na sua coluna para Caxias conhecer. Merecidamente. Só estava lá porque merecia.
né? Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que vivemos. Obrigado. Um beijo enorme Tchau, e a gente gente! se vê semana que vem. Beijo! Às 8 horas da noite. Dia dos namorados. Dia do raio, o que tu quer que eu diga, bebê? Um selinho, vai. Um beijo, 8 gente. horas da noite, Até semana que vem. terça-feira, no Giz e YouTube. Filza. Giz e Filza semana que vem. É? Contando Amendoeira. tudo. Não será? Vai contar. Agora tu ficou rosa. Se já... Beijo, gente. Beijo, Brasil. Beijo, mundo. Beijo, Beijo. Caxias, Serra Gaúcha. Beijo aos nossos seguidores, né, Chu? É isso aí. E se não segue, segue lá. Já. Agora. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, Tchau. querido. Tchau.